Olá amigos, lição número 4, a lição que fala sobre uma das mensagens angélicas, a primeira mensagem angélica, cujo teor é temer a Deus e dar-lhe glória. O verso áureo, o verso para a meditação dessa semana, a gente está em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Como disse o escritor, o Evangelho mostra a cruz de Cristo, que é uma via de mão dupla. Nós fomos levados a Deus para temer e dar-lhe glória. E ele foi trazido a nós para nos ajudar no juízo. Por isso, é importante que nós entendamos o que significa a primeira mensagem angélica, temei a Deus e dar-lhe glória. O nome de Deus foi vilipendiado no século XIX, porque muitas coisas aconteceram, como por exemplo, a criação do comunismo por Karl Marx. Também Charles Darwin fez o primeiro ensaio sobre a origem das espécies, mostrando que Deus não criou nada. As espécies evoluíram de uma forma natural. Também tivemos as irmãs Fox criando o espiritismo moderno. Depois Allan Kardec codificando o espiritismo e mostrando que existe uma vida após a morte. Tudo isso desrespeitou a pessoa de Deus. Era possível, então, agora trazer de volta essa honra a Deus. Por isso, a mensagem do primeiro anjo é temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Precisamos entender que as mensagens divinas são para a nossa advertência e é uma mensagem de amor. Deus nos dá as indicações nas profecias para que nós não nos percamos no caminho na ida para o céu. Dois homens estavam chegando num cruzamento, quando viram uma placa dizendo desvio, obras à esquerda. Um deles desviou para a direita, acenou com a mão dizendo para o outro, venha, siga por aqui. O outro homem que vinha atrás com um carro bonito disse, que é isso? Deve ser uma piada. Eu passo de uma forma ou de outra. Entrou então na pista do lado esquerdo e dá na frente a uns 500 metros. Caiu num enorme buraco, bateu a testa, se cortou e de dentro do carro com o celular teve que pedir ajuda aos bombeiros e ao guincho que viesse retirá-lo dali. Pagou muito caro a sua ousadia de desrespeitar a placa de sinalização. Quando nós olhamos a palavra de Deus, olhamos o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, não podemos desrespeitar os avisos que Deus está nos dando com respeito ao fim do mundo e com respeito ao respeito a Deus. O ser humano, quanto mais desrespeita a Deus, pior ele fica. Por isso, dizia o pastor Campo Longo, o mundo envelhece piorando, e é uma grande verdade. Ellen White escreveu no livro Desejar das Nações, na página 234, o seguinte, como a mensagem do primeiro advento de Cristo anunciava o reino, seu reino de graça. Assim, a mensagem da segunda vinda anuncia o seu reino de glória. E a segunda como a primeira mensagem angélica, acha-se baseada nas profecias. Não podemos desrespeitar as profecias. As palavras do anjo a Daniel, com relação aos últimos dias, devem ser compreendidas para o tempo do fim. O próprio Salvador deu sinais de sua vinda e disse, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próxima a vossa redenção. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais achados dignos de estar ou de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, para que vocês possam estar de pé diante do Filho do Homem quando ele retornar. Lucas 21, verso 31 até o verso 34. Então, é importante que as pessoas olhem para as profecias e se orientem com respeito àquilo que Deus está dizendo quanto ao fim do mundo. O escritor dinamarquês Kierkegaard escreveu a respeito de um espetáculo que estava acontecendo em um teatro. E de repente as pessoas começaram a ver os palhaços e os malabaristas, mas começou a acontecer um incêndio assim nos fundos do teatro. Um palhaço correu depressa para o palco e gritou para a multidão, incêndio, incêndio, corram todos, corram todos. O povo pensou que fizesse parte do espetáculo e aplaudiu o palhaço. Ele correu lá no fundo e viu que o fogo havia se alastrado mais ainda. Ele correu depressa, agora com mais dois amigos, e gritaram para o público, está acontecendo um incêndio, corram todos, fujam daqui. E os aplausos aconteceram mais ainda. As pessoas pensaram que era uma piada e muitos acabaram feridos por causa do incêndio. Para muita gente, o fim do mundo é uma piada. As pessoas não acreditam. Mesmo lendo e recebendo mensagens, as pessoas não acreditam que haverá um fim do mundo. As pessoas estão envolvidas em seus negócios, em suas situações, em seus relacionamentos, e não acreditam que haverá um fim do mundo. A lição dessa semana vai tratar justamente sobre isso. O apóstolo Pedro, inclusive, disse que as pessoas do nosso tempo estão parecidas com as pessoas do dilúvio. Ele disse que, no livro de 2 Pedro, que como as pessoas morreram no dilúvio, vão morrer também na segunda vinda de Cristo.
Ele disse, no dilúvio foi a água, no final dos tempos, na vinda de Jesus, os céus serão abrasados com fogo e os elementos vão se desfazer. Por isso é importante nós atentarmos para a profecia, para não sermos pegos de surpresa, como o povo do dilúvio foi pego de surpresa. Essa é a lição dessa semana. Deus abençoe, que possamos entendê-la, que possamos captar o aviso de Deus para a nossa vida. Deus abençoe a todos. Que haja uma bênção em cada coração. Fique com Deus, tenha um final de sábado feliz e uma semana abençoada. Deus abençoe a todos.